Meus irmãos, com prazer, saúdo a todos com a paz do Senhor. Convido os irmãos para abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 19, versículo 1. Leremos até o versículo 7, para sermos econômicos no tempo. Atos, capítulo 19, versículo 1 até o versículo 7. Os que encontraram, digam amém. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando cresces? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em quem sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizava. E estes eram, ao todo, uns 12 varões. Amém. Meus irmãos, grato ao Senhor por mais uma oportunidade, pela sua graça, misericórdia, ser útil ao seu reino, ministrando a sua palavra. Prazer muito grande poder participar nesta noite deste conclave espiritual, de uma envergadura nacional, tão propícia para a nossa geração, os dias que estamos vivendo. E eu quero atribuir toda a honra, toda a glória ao Senhor, nosso Deus. Louvar ao Senhor pela vida do nosso pastor presidente, pastor Sebastião Rodrigues Souza, que tem sido para nós exemplo de fé em todos os âmbitos da vida, bem como todo o ministério aqui em Cuiabá, e toda a CPAD, representada pelo pastor Luaran, uma alegria muito grande. Pastor Rogério, que também é o líder da Almadecre e que foi quem falou conosco, os nossos agradecimentos em Cristo Jesus. Ao pastor José Antônio Gonçalves, que é meu pastor ainda, com quem aprendi a ter autoridade, usando a humildade. Humildade que sempre foi a arma mais frequente que o nosso pastor usou para nos liderar durante todo este tempo. Meus irmãos, sou grato ao Senhor por tudo, e lendo as Escrituras e também o encarte do Impactai, observei que um dos objetivos destes eventos é, sem sombra de dúvida, despertar esta nova geração de jovens pertencentes à Assembleia de Deus para um avivamento espiritual. E creio que o tema já diz tudo, porque visa provocar um impacto. E nós sabemos que este impacto provocado em cada um de nós provocará impactos em outras áreas da nossa sociedade, trazendo assim alma aos pés do Senhor. Orando a Deus, o Senhor fez-me lembrar do texto de Atos 19, pelo que li e orei e não saiu do meu coração. E nesta noite eu quero falar sobre o impactante avivamento na igreja em Éfeso. Diga comigo, o impactante avivamento na igreja em Éfeso. Quando nós observamos a igreja de Éfeso,
é de somemos importância para a fé cristã, porque a igreja em Éfeso, ela, sem sombra de dúvida, se tornou um marco para o cristianismo em todas as épocas. O que se falar da igreja de Éfeso, que foi gerada pelo ministério de Paulo na sua segunda viagem missionária, teve como um dos seus instrutores Apolo, que era crescido em Alexandria, homem formado em oratória e retórica, com certeza criado aos pés dos sábios alexandrinos, quem sabe Filo. Esta igreja, ela possuiu privilégios gloriosos. Teve como membro Maria, a mãe de Jesus. Ela teve também como pastor Timóteo, que sucedeu a Paulo, e sem falar do apóstolo João, o apóstolo do amor, que terminou seus dias de vida em Éfeso. É de Éfeso que saem as cartas a Coríntio. É de Éfeso que provavelmente João escreveu o Evangelho segundo o seu nome, que é o ápice da revelação de Cristo como Deus. É de lá também que as cartas joaninas foram escritas. Em Éfeso aconteceu concílios marcantes que entrou para a história da igreja. Esta igreja, sem sombra de dúvida, ela chegou a uma envergadura de a igreja de Jerusalém, Antioquia da Síria e posteriormente Constantinopla. É uma igreja em que a carta escrita por Paulo, alguns dizem que era uma carta encíclica, outros acreditam que seja mesmo uma igreja de Éfeso, vem trazer uma revelação profunda do que é a igreja do Senhor. Paulo, ele revela em Éfeso que a igreja é o corpo de Cristo e que tudo isso foi um mistério oculto aos olhos humanos, mas que o Senhor, no seu determinado tempo pleno, revelou. Se a carta aos Colossenses é um combate ao gnosticismo para revelar que Cristo é o cabeça da igreja, a carta aos Efésios é uma revelação perene, uma revelação tranquila que Deus dá a Paulo para encorajar a igreja de que nós somos o corpo regido por Cristo, que somos o povo mais privilegiado da terra. Paulo vai revelar a posição em que a igreja está no versículo 3 do capítulo 1. A igreja está abençoada com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aí revelar no capítulo 2 que a igreja foi resgatada pela graça e que através da igreja a multiforme sabedoria de Deus é manifestada. Todos sabem e entendem que esta carta de Paulo é muito profunda, talvez uma das mais profundas escrita pelo apóstolo, com exceção da Epístola aos Romanos. Mas o que nós precisamos saber, que esta igreja se tornou com esta envergadura, porque ela foi impactada por um grande avivamento espiritual. Esta igreja, ela se tornou essa coluna para todas as épocas, porque ela recebeu de Deus um grande impacto, um impacto que a tornou um exemplar para todas as épocas. O tema deste trabalho está em João capítulo 12, quando Jesus revela que chegava a sua hora. O seu ministério público terminava e ele estava próximo da crucificação. Jesus sempre olhou para o horário. O Senhor Jesus, no Evangelho de João, por várias vezes fala da hora, quando no capítulo 2 ele revelou que ainda não era chegada a sua hora. No capítulo 7, verso 4, ele revela que não é a sua hora de subir à festa do tabernáculo. No capítulo 4, versículo 22 e 23, ele diz que é chegada a hora, vai chegar a hora e já é a hora dos adoradores adorarem em espírito e em verdade. E finalmente no Getsemane, quando Marcos registra a sua terceira e última oração, ele revela aos discípulos que é chegada a sua hora. O Senhor Jesus, ele submeteu ao cronômetro divino para o cumprimento da salvação à humanidade. E ele não saiu do horário, ele sempre cumpriu o horário.
Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, verso 4, diz que ele veio na plenitude dos tempos. Ele nasceu na hora certa, de um caos político, de um caos religioso e de um caos filosófico. Ele apresentou como a luz para a humanidade. Ele também ressuscitou no dia certo. Ele ressuscitou no domingo, o 8º dia da semana, para dar início à graça salvífica da parte do Senhor. Subiu aos céus 40 dias após, no tempo certo, e prometeu voltar na hora certa. Pois bem, meus irmãos, o Senhor Jesus sempre foi preciso no horário, mas também conscientizou a igreja do seu horário. Revelou que agora é hora da igreja chorar. Em João capítulo 16, 20 a 22, revela que agora o mundo se alegra e vós sente tristeza. Este agora também é a hora da igreja evangelizar. Em João capítulo 4, o Senhor disse: vocês olham para a colheita e dizeis que ainda há 4 meses, erguei os olhos e vedes a colheita, as terras que já estão brancas para a ceifa. Agora é a hora de pregar. Paulo, escrevendo a Timóteo no capítulo 4, verso 1 a 2, diz que tem que pregar em tempo e fora de tempo. E promete também Jesus que agora é a hora dos desafios. Porém, dentre as conscientizações dadas pelo Senhor do horário, está o horário da igreja ser avivada, de ser impactada. A igreja enfrenta os maiores desafios que nós poderíamos enfrentar como servos do Senhor. E surge a necessidade de provocarmos um grande reavivamento, de provocarmos uma grande revitalização espiritual, para que um conclave como esse não se passa simplesmente como uma cultura evangélica, mas um lugar onde nós verdadeiramente entremos como barro e saiamos como vaso na mão do oleiro, para ser usado para a glória do Senhor. Assim sendo, vivemos a última hora, segundo João, capítulo 2, verso 18. E esta hora, segundo Paulo, no capítulo 13, verso 11 de Romanos, ele diz que ele dizia isso conhecendo o tempo, que já era hora de despertarmos do sono. Paulo então revela que chegou a hora de despertar do sono, porquanto a nossa salvação está mais próxima de nós do que quando aceitamos a fé. A palavra despertar é acordar e se aprontar para a chegada do dia. E essa, sem sombra de dúvida, é a preocupação de todo pastor que serve ao Senhor em comunhão com o Espírito Santo. Provocar um despertamento na igreja, trazer para a igreja um avivamento, tirar os bocejos da igreja e voltar a igreja para sentir a presença do Senhor com liberdade. Pois bem, meus irmãos, quando nós assim pensamos, sempre há então planilhas e mais planilhas. Como nós vamos então provocar este avivamento? Ora, Atos capítulo 19 é a revelação de uma planilha certa para provocarmos um impactante avivamento na igreja. Porque Atos também é escrito e é descrito como os atos do Espírito Santo, ou como o Evangelho do Espírito Santo. E Atos capítulo 1, verso 8, a promessa é que a igreja receberia a virtude do Espírito Santo, seria testemunha tanto em Jerusalém, tanto na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 19 é o cumprimento cabal, porque em primeiro desceu em Jerusalém, capítulo 2, depois desceu, meus amados irmãos, em Samaria, aonde o Senhor prometeu. A Judéia foi impactada, agora Samaria. Depois Atos 10, desce em Cesareia, na casa de Cornélio. E agora desce a cidade de Éfeso, no mundo dos gregos, prometendo que o Espírito Santo viria descer sobre os 4 cantos da terra. Seria sobre plenitude, o Espírito de Deus desceria plenamente em toda a terra, em todos os tempos que a igreja vivenciasse, sobre todos os membros que congregasse, em o nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo haveria de descer. Ora,
Em Atos capítulo 19, eu vejo um impactante avivamento que mudou a circunstância da igreja em Éfeso. E quando eu observo que há uma planilha bíblica segura, nós podemos então planilhar, e nesta noite saímos daqui impactado por esta brasa que será reacesa para a glória do nome do Senhor Jesus. Quando nós falamos de avivamento, de impactar, nós precisamos saber como provocar. E em Atos capítulo 19, eu vejo alguns destaques, a saber, o fator gerador deste impacto, a evidência ou as áreas em que este avivamento impactou e os feitos benéficos que ele trouxe para a igreja em Éfeso. Como a palavra é eterna, mas nós somos falíveis, quero ficar aqui sobre os fatores geradores deste impactante avivamento. O capítulo 19 revela que Paulo está saindo das regiões altas da Galácia e da Frígia, após visitar os irmãos Gálatas, após visitar, quem sabe, os irmãos da Pisídia, ele desce até a cidade de Éfeso. Éfeso é a cidade em que Paulo esteve por um pouco de tempo. No capítulo 18, verso 22, quando ele terminava a segunda viagem missionária, Paulo então, meus amados irmãos, vai voltar conforme o prometido para visitar os irmãos de Éfeso, enquanto Apolo estava em Corinto. Porém, quando Paulo chega na igreja em Éfeso, ele vai encontrar uma igreja, meus amados irmãos, um tanto quanto atípica daquelas que ele havia gerado pelo Evangelho. E o primeiro fator gerador deste avivamento impactante em Éfeso está no versículo 1 do capítulo 19 de Atos, porque a Bíblia diz que quando Paulo chegou a Éfeso, achou ali alguns discípulos. Paulo então, quando chega na cidade de Éfeso, vai dar o primeiro passo para gerar um grande avivamento. Veja, meus amados irmãos, que a igreja em Éfeso, ela estava vivenciando uma fé um tanto quanto diferente daquela que os demais irmãos vivenciavam já naquele período. Fazia 25 anos que o Espírito Santo havia sido derramado na cidade de Jerusalém, e os irmãos efésios aqui estavam em uma situação que Paulo detectou. Paulo detectou que a igreja em Éfeso estava em um estado um tanto quanto contrário às Escrituras, porque quando Paulo chega em Éfeso, ele não encontra uma igreja cheia do Espírito Santo, ele não encontra uma igreja cheia da graça de Deus. Ele chega em Éfeso e encontra uma igreja um tanto quanto fria. Éfeso nesta época era o coração da Ásia Menor. Éfeso era uma cidade entregue, meus amados irmãos, a vários métodos ocultos. Éfeso era uma cidade política, Éfeso era uma cidade portuária, Éfeso era uma cidade totalmente libertina. Éfeso também era um local onde todas as pessoas iam para estar naquela região, e aquela cidade era tomada e impactada por pessoas de todas as áreas que vinham até Éfeso para adorar no templo de Artemis ou Diana, a deusa romana, um templo de 130 metros aproximadamente de comprimento por 67 de largura, com 127 colunas de bronze e de mármore, ao qual Creso havia erguido, e era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Paulo, quando chega na igreja, ele então vai detectar uma realidade, e a primeira coisa que eu observo que gera um avivamento em Éfeso é o inconformismo de Paulo com a realidade dos cristãos em Éfeso, porque quando ele chega em Éfeso, ele encontra alguns discípulos, e eu observo que isso não vai agradar Paulo, e Paulo não vai gostar dessa realidade fria dos cristãos efésios. Mas ao invés de Paulo publicar na internet que o pregador está frio, ao invés de Paulo publicar na internet que não está gostando mais da igreja, ao invés de Paulo mudar de ministério, ao invés de Paulo sair criticando, Paulo foi falar com o dono da igreja. Paulo foi buscar a presença do Senhor. Paulo se inconformou com aquela realidade
realidade. É triste chegarmos em um trabalho como este, em que nós estamos apenas conformados em comprar a camiseta do Impactar, em comer o churrasquinho que vai ser vendido, e chegamos frio e voltamos frio para casa. Eu tenho uma credencial de pastor que Jesus me deu. Eu estou pregando aqui, mas eu não vim como um filósofo vos falar. Eu vim como um vaso para ser cheio do Espírito Santo. Eu quero saber se você veio aqui nesta noite para sentir poder ou para desfilar nesse tapete. Se você veio buscar a presença de Deus, você não vai se conformar e ficar me ouvindo falar. Você vai abrir o teu coração e vai dizer: Espírito Santo, eu sou barro, mas estou na tua mão. Desça sobre mim a tua presença, desça sobre mim a tua graça, desça sobre mim o teu poder. Eu quero ser impactado, eu quero ver as algemas cair por terra, eu quero voltar para casa cheio. Existe pelo menos 4 coisas que fez Paulo inconformar. Imagina que Paulo vai ficar 3 anos em Éfeso, e o primeiro culto que Paulo pregou, irmão Genivaldo, que ele viu a igreja de Éfeso, que ele não se conformou, foi porque Lucas descreve que quando ele chegou, o pastor Rogério, ele encontrou alguns discípulos, e a primeira coisa que Paulo não se conformou foi com o anonimato da igreja. Irmão Abílio, a igreja em Éfeso estava anônima. Alguém pode pensar, então a igreja deveria aparecer não no sentido midiático de hoje, mas no sentido espiritual. Os cristãos em Éfeso não tinham identidade destacável. Havia ali em Éfeso alguns discípulos. É bom dizer que Paulo foi enviado da missão pela igreja da Antioquia da Síria, uma igreja poderosa. E quando você observa a igreja em Antioquia da Síria, ela nasceu formada por anônimos, irmão Adevair. Porém, ela não era uma igreja anônima. Atos capítulo 11 diz que os irmãos dispersos começaram a pregar na Antioquia da Síria, e o versículo 22 de Atos capítulo 11 diz que a fama da igreja da Antioquia da Síria chegou em Jerusalém. E observa que não tinha celular, observa que ninguém filmava culto, mas o poder de Deus descia lá. Então os irmãos ficaram impactados, e os irmãos de Jerusalém mandaram Barnabé, que chamou a Saulo para ver a igreja em Antioquia. E quando chegou em Antioquia, ele viu a graça de Deus e se alegrou em Antioquia. Oh, que coisa maravilhosa! Porém, a Bíblia diz, Atos 13, que quando Paulo, o pastor Rogério, vai ser enviado para a missão juntamente com Barnabé, Atos capítulo 13 diz que havia na igreja em Antioquia profetas, doutores e profetas. E ele vai citar que ali havia Paulo, que havia Saulo, que havia Barnabé, e que havia outros que eram doutores dentro da igreja que havia sido gerada por anônimo. Mas Antioquia da Síria tinha habitantes e tinha aproximadamente 70 mil judeus, e os cristãos em Antioquia passavam para lá e para cá, e os seguidores de Apolo olhavam para os crentes antioquenos e diziam: quem são eles? Os judaizantes olhavam e diziam: quem são eles? Os seguidores das filosofias diziam: quem são eles? Eles disseram: esses são os cristãos, são seguidores de Cristo, são partidários de Cristo, eles parecem Cristo. Nós não podemos perder a nossa identidade de Assembleia de Deus, nós não podemos perder a nossa identidade de crente santo, de crente salvo. Ora, a igreja em Antioquia, ela havia gerado Paulo. Porém, Paulo, quando chega na cidade de Éfeso, ela encontra alguns discípulos. Estes discípulos não tinham nome, estes discípulos não tinham destaque, estes discípulos estavam acuados em Éfeso e ninguém sabia quem eram eles. Eles eram crentes e aí eles haviam perdido a identidade. Qual é a identidade da Assembleia de Deus? Me permita dizer, porque eu sou da Assembleia de Deus, eu fui apresentado na Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus não é desfile de moda para nós irmos todo maquiado e pintado. A Assembleia de Deus é casa santa. Nós somos criados no pau a pique, mas cheio da graça de Deus. Aqui não é passarela para me apresentar, aqui é lugar onde eu dou lugar, dou lugar.
Ora, nós vivemos uma época em que os cristãos estão vivendo a mesma semelhança de Éfeso, são anônimos. Você chega em algum lugar, é preciso alguém estampar e dizer: eu sou Assembleia de Deus. Outros precisam dizer: eu sou crente. Outros precisam dizer: eu provo que eu sou crente. Antigamente não. Quando passava alguém pela rua, alguém olhava e dizia: aquele ali é Pentecoste, aquele ali é do caminho, aquele ali é de Jesus de Nazaré, aquele ali tem azeite na botija, aquele ali tem graça de Deus. Quem quer ser impactado com essa glória? Ora, a igreja não é mídia, mas a igreja tem que brilhar. Se ela não aparecia, é porque o Espírito de Deus não estava tendo liberdade, pastor Gutenberg. Porque Jesus não colocou a igreja debaixo do alqueire. Em Mateus capítulo 5, versículo 14, o Senhor disse: vós sois a luz do mundo, e não se acenda a candeia e coloca debaixo do alqueiro. Eu estou vivendo uma época em que as pessoas amam pregar para uma multidão como essa. Eu estou vivendo uma época em que as pessoas decoram as suas mensagens para agradar a freguesia. Mas eu vivo uma época de treva, em que as pessoas estão matando, roubando, destruindo. O suicídio está aumentando, a prostituição aumentando, as drogas tomando conta, e alguém brigando de televisão e rádio para saber quem é que pode mais, quem é que tem mais, quem é que é mais. Está faltando o brilho do Espírito Santo. E o brilho do Espírito Santo não vem com a energia elétrica. O brilho do Espírito Santo vem com a presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo está presente aqui nesta noite. Paulo encontrou uma igreja anônima, uma igreja que não brilhava em Éfeso. Éfeso era um lugar de treva, porque em Éfeso todo tipo de pessoas agregavam em Éfeso. O templo de Diana permitia que qualquer homem encontrasse exílio. E se eu matasse alguém e chegasse em Éfeso, eu poderia ficar naquele pátio e ninguém poderia me tirar. Éfeso também era o centro do ocultismo, porque para adorar em Éfeso havia as prostitutas cultuais, e elas se prostituíam adorando. Éfeso clamava por brilho. Eu devo dizer que o Brasil não está clamando por um presidente de direita ou para a esquerda, que o Brasil não está clamando por juízes bonitos do judiciário, que o Brasil não está clamando por um legislativo superior. Ele sabe que política não tem mais jeito, ele sabe que os políticos caíram, ele sabe que os juízes também não têm mais liberdade. Eles estão perguntando: os fundamentos transtornaram, as colunas já caíram. Cadê os crentes da Assembleia de Deus pregando na praça? Cadê os crentes que brilhavam? Tem crente aqui nesta noite que quer brilhar? Levante a sua mão. Levante a sua mão, levante a sua mão. Levante a sua mão se ela está livre nesta noite. Eu vim dizer que Deus quer aparecer na tua vida. Eu vim dizer que Deus quer dar a identidade da Assembleia de Deus de volta para essa geração. Eu vim dizer que os joelhos calejados precisam voltar para o chão. Eu vim dizer que o Espírito Santo quer impactar essa geração final. Eu não sei o que você veio fazer aqui, eu sei que você está aqui. E o Espírito está batendo na porta do teu coração dizendo: eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Ora, a segunda coisa que incomodou Paulo era a ignorância bíblica. Porque quando Paulo chega em Éfeso, ele encontra alguns discípulos. Mas quando ele chega no versículo 2, ele diz: vocês já recebeste o Espírito Santo quando vocês crestes. Eles disseram: nós nem ainda ouvimos falar do Espírito Santo. É preciso precisar esse texto, porque Paulo está revelando. Alguns dizem que esses discípulos não eram cristãos. Nós, Assembleia de Deus, segundo as nossas orientações teológicas, cremos que eles eram cristãos. Porque Paulo pergunta: vocês já receberam o Espírito Santo quando cresce? Evidencia que eles já haviam crido, mas eles creram através da pregação de João Batista, que havia morrido e eles haviam fugido para Éfeso. O que eles não sabiam é que a promessa dita por João Batista, que ele batizava com água, mas aquele que via batizava com o Espírito Santo e com fogo, ainda não estava à disposição. Pelo que uma interpretação mais um tanto quanto miliciosa diz: nós nem sabemos ainda que o Espírito Santo já está derramado, e já tinha 25 anos, e eles ainda não sabiam de nada. Nós somos a Assembleia de Deus, ouvimos falar
falar que no princípio Jesus curava, batizava, transformava, mas estamos um tanto quanto agnóstico. Chegamos aqui, mascamos o nosso chiclete, cruzamos as nossas pernas e nem levantamos a mão para não atrapalhar o nosso perfume e ficamos sabendo, nós nem sabemos que o Espírito Santo está operando. Ele está operando sim nesta noite. Ele está aqui nesta noite. Quem sente a presença dele? E eles não sabiam, eles não tinham conhecimento do Espírito Santo. Embora cresce na palavra de João Batista, eles ainda não haviam recebido e nem haviam ouvido falar do Espírito Santo. E me permita ser sincero, pastor João Barbosa, que vim pregar na CGADB de São Paulo, pastor Jamiel Lopes, que leio muitos os livros, principalmente Psicologia Pastoral, devo dizer que o problema da nossa geração é que elas não estão mais ouvindo acerca do Espírito Santo. E vou dizer por quê. Porque só pode falar do Espírito Santo quem tem comunhão com o Espírito Santo. E me permita, pastor Sebastião, dizer que os nossos altares estão tomados pela influência de uma teologia totalmente neopentecostal e da prosperidade, que para te agradar e para você dar oferta, eu vou queimar o teu problema, eu vou te abençoar, eu estou vendo chave de fogo, eu estou vendo chave de ouro. Tem que falar do Espírito Santo. É Ele que convence, é Ele que ensina, é Ele que santifica, é Ele que opera, é Ele que trabalha. Deixa ele falar. Quem tem ouvidos, ouça. Olha o barulho da asa das pombas batendo novamente. Pastor Wallendorf disse para nós ali em off na escola bíblica que o grande problema da igreja hoje é que nós queremos ouvir os homens falar, queremos ouvir os pregadores falar, queremos fazer dos pregadores o nosso referencial e não ouvimos mais a voz do Espírito. Preciso ouvir a voz do Espírito. A igreja não precisava gritar. Em Antioquia da Síria, o Espírito disse: separa para mim Saulo, Barnabé e Paulo, e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Os irmãos ouviam. Paulo, que estava aí para Bitínia, o Espírito falou: não vai por aí não. Ele ouvia. Ele queria ir para a Ásia, o Espírito Santo falou: para aí não, volta para cá. E ele ouvia. E eu creio que Deus vai desentupir ouvidos aqui nesta noite. Ele está falando nesta noite. Glória, 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 glória. Paulo não se conformou com a ignorância dos irmãos de Éfeso, de não saber nada do Espírito Santo, de não ter uma comunhão com o Espírito Santo, de não ter um particular com o Espírito Santo. Ele olhou e disse: vocês já receberam o Espírito Santo quando creste? Porque o crente que não tem o Espírito de Deus, não, liberdade para o Espírito de Deus, ele é normal. É um Pedro esquentando na fogueira dos fariseus. É um Pedro com medo de uma serva. É um Pedro negando Jesus porque está longe do Espírito. Precisamos voltar a sentir a presença do Espírito. Eu tenho saudade de ouvir novamente, contado por nossa geração, o que o Espírito Santo está fazendo. Glória a Deus. Paulo, quando chega, percebe que eles não sabem nada do Espírito Santo. E se não sabem nada do Espírito Santo, é um culto natural. Você já percebeu que tem crente que não dá um glória a Deus? Já percebeu que tem alguém do teu lado que quando chora passa o lenço levemente na pontinha do olho para não escandalizar? Já viu crente que não levanta a mão para dar glória a Deus? Ele levanta a mão assim dizendo glória. Você já viu crente que lá no shopping center adorando a si mesmo, quando você passa por ele, ele fala: a paz
Aleluia. Mas hoje já viu um crente que tem comunhão com o Espírito Santo? Você já percebeu ele como ele tem liberdade? Porque aonde é o Espírito, a liberdade, ele está aqui. Aonde tem o Espírito Santo, tem liberdade para adorar. Não quero saber quem está do teu lado, não quero saber quem está na tua retaguarda. Dá lugar, dá lugar, dá lugar, dá lugar. A terceira coisa que Paulo não se conformou foi com a limitação. Tinha apenas 12, diga 12. Não havia crescimento. A igreja em Éfeso estava estagnada. Ela não havia gerado obreiro. Ela não havia ganhado almas. Ela não havia sentido nada, porque ela estava parada. Em 1970, a década da colheita, a Assembleia multiplicava, porque cada crente ganhava mais um crente, ganhava 2 crentes, ganhava 3 crentes. O saudosismo voltou. Não, naquela época, crente da Assembleia de Deus, eu nasci em 78, mas eu sei porque meu pai já era crente e minha mãe também. E eles não tinham terno como nós temos, não, era poucos. A igreja em que fui apresentado era de pau a pique, de barro, de palha. E quem tinha uma carroça era rico. Quase sempre quem chegava ali era de bicicleta Calói, como meu pai tinha uma, de um farolzão. Só que irmão Giovanni pregava e falava o Salmo 23, dizendo: o Senhor é meu pastor e nada faltará. Jesus operava. Os irmãos de Minas diziam: Jesus é maravilhoso, e Jesus operava. E as pessoas vinham a tocar fogo, o pastor José Antônio, e calar os crentes da Assembleia de Deus. Mas quando entrava, aceitava Jesus e era batizado com o Espírito Santo. Hoje nós temos teólogo, hoje nós temos poliglota. Tem gente que prega tão bonito que você precisa fazer um curso do grego para ensinar. Olha a multidão de crente usando os perfumes mais caros. Se tirar os sapatos dessa jovem, dá para comprar fazenda. Mas cadê as almas? Estamos cheios de anel no dedo. Estamos cheios de você e você. Isso. E cadê o Espírito Santo? Não estou gostando da mensagem, não estou pregando para você gostar. Saiu da hermenêutica, fica com a sua hermenêutica que eu fico na direção do Espírito. Poderia quebrar a boca do balão e apresentar para o Brasil. O Brasil é muito bom, mas eu estou preparando para o céu. Levante a mão bem alto. Levante a mão bem alto, porque eu sinto uma unção grande descendo aqui agora. E o Espírito Santo está me dizendo: eu estou impactando o coração. Tem algema caindo por terra, volte a falar línguas estranhas. Vai. Aleluia. Crente que não tem coragem mais no hospital. Eu fui no hospital essa semana para orar por um. Você ora pelo corredor inteiro. Ô irmão, ora por mim aqui. Ô irmão, ora aqui por mim. Ora aqui por mim. Você vai no presídio. Ora aqui por mim, ora por mim. Está faltando.
Imagina que tem tanta gente que sonha pregar aqui, mas nunca pregou na praça. Nunca carregou uma caixa de som nas costas. Aleluia, aleluia. Não ganha mais ninguém para Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Mas eu creio que a nossa geração não vai ser uma geração que ama as plataformas, mas ama as almas que estão lá fora. Glória, glória, glória. Eu não creio que a nossa geração será uma geração pó de arroz, que tem medo de uma lei que vai proibir pregar na praça. Cheio do Espírito Santo, Pedro pegou para o Sinédrio e não calou. Cheio do Espírito Santo, Paulo pegou para Nero e não parou. Cheio do Espírito Santo, nós vamos pregar, nós vamos ganhar alma. Paulo não se conformou com o anonimato da igreja em Éfeso. Paulo não se conformou com a ignorância de Éfeso acerca do Espírito Santo. Paulo não se conformou com a limitação de membro da igreja de Éfeso. E ele não abriu as portas, não. Ele não liberou, não. Ele não diz assim, agora pode tudo, não. Ele pegou os 12, vamos conversar aqui. Para ganhar o mundo, nós não precisamos trazer o mundo para cá. Precisamos levar Cristo para lá. Aleluia. Estou sentindo a presença do Espírito. Estou sentindo a glória de Deus aqui nesse ambiente. Glória, 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 glória. Quem já falou com ele aqui nessa noite? Paulo então vai partir para o segundo passo, que eu quero terminar. Quando ele percebe que a igreja não está bom, ele toma o segundo passo. Então Paulo disse, certamente João vos batizou. Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, para a remissão de pecados. Então Paulo vai dizer, já que o problema é esse, então vamos para o segundo passo. Paulo instruiu os 12. Diferente desses movimentos criados, que é enovismo, que é fogo estranho, que é trazido para dentro da Assembleia de Deus, no tentativo de dizer que fumaça é fogo. Nós somos criados com fogo e não nos acostumamos com fumaça. Fogo tem de sair da palavra. O movimento pentecostal começou com Charles Spurgeon, em Topeka, com a palavra. Ele abriu Atos 2 e diz qual é a evidência do batismo. Não foi com enovismo, foi com a palavra de Deus. E Paulo vai dar 3 instruções. Primeiro, ele vai revelar a necessidade da igreja de Éfeso ser avivada. Paulo vai ensinar aos irmãos que é uma necessidade. Diga, é uma necessidade. Diga, é uma necessidade sermos revitalizados agora. Vou fazer uma pergunta confrontativa. Se a igreja que você congrega fosse você o pastor, qual seria a mensagem do próximo domingo? Vou lhe perguntar, se você fosse o líder da sua mocidade, o que você daria para eles amanhã? Você que ama a liderança, se você fosse o presidente da convenção geral hoje, como você lideraria a igreja? Há uma necessidade de sermos impactados. Quem acredita que há essa necessidade? Paulo aos Efésios 5,18, ele diz, não vos embriaguei com vinho em que há, mas enchei-vos. E o termo enchei-vos é, vai enchendo, vai enchendo. Vai enchendo, 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 vai enchendo. Você já percebeu que crente cheio do Espírito Santo não anda falando mal da vida dos outros? Você já percebeu que crente cheio do Espírito Santo não anda apontando o dedo para ninguém? Crente cheio do Espírito Santo está querendo derramar. Tudo que ele fala é coisa gloriosa. Agora escuta. Paulo vai revelar a necessidade. A primeira necessidade é uma ordem. Diga, é uma ordem. Lucas 24:49. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de... Ele está dizendo, não vai pregar se não for cheio. Não vai cantar se não for cheio. Não vai liderar
poderá se não for cheio. Não faça nada, não dê um passo fora se não tiver revestido de poder. E eu vou profetizar nesta noite para você: não saia dessa porta sem ser revestido do Espírito. Olha para quem está do teu lado, permita fazer isso. Diga: não saia daqui sem ser revestido de poder. Diga para ele assim: mas eu já estou cheio. Diga: transborda. Diga: mas eu estou transbordando. Diga: nade. Saia dominado pelo Espírito Santo. Paulo revela que é uma necessidade. Jesus disse: não saia de Jerusalém antes que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Não pregue se não estiver cheio do Espírito Santo. Não ensine se não estiver cheio do Espírito Santo. Não cante se não estiver cheio do Espírito Santo. Não vai fazer a obra de Deus se não estiver cheio do Espírito Santo. Levante as mãos quando querem ser cheios. Paulo revela que é uma ordem. Paulo revela que é um privilégio. É um privilégio ser cheio do Espírito Santo. Lá em Números capítulo 11, verso 29, Josué falou para Moisés: repreende-os, meu Senhor, porque eles estão profetizando. Moisés disse: oxalá que todo Israel tivesse o Espírito Santo, que todos fossem cheios e todos fossem profeta. Imagina toda a Assembleia de Deus no Brasil cheia do Espírito Santo. Você já imaginou isso? Imagina um ministério todo cheio do Espírito Santo. Imagina um jovem todo cheio do Espírito Santo. Oh, que coisa gostosa. É possível, porque é um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada dos Altíssimos. Deus está no meio dela nesta noite para te encher. Paulo revela, meus irmãos, que é uma necessidade, porque é uma ordem, é um privilégio, e é também assegurado por Deus. Atos 2:17, Pedro pregando disse a dizer que nos últimos dias, diz Deus. Que dia, meus irmãos? Que dia? Diga comigo: que dia? Diga: os últimos dias. Eu vou lhe dizer e vou terminar. Pedro diz em 1 João 2:18: filhinhos, é já a última hora. Paulo diz que nos últimos tempos, 2 Timóteo 3:1, sobreviriam tempos trabalhosos. Paulo diz em capítulo 2, verso 7 de 2 Tessalonicenses, que o mistério da justiça já opera, só um que resiste até que do meio seja tirado. A revista chamada da Meia-Noite trouxe nessa sessão, dessa edição deste mês, uma repórter do BBC de Londres. Entrou em uma cidade da China de 3,5 milhões de habitantes, disfarçada, e com apenas 2 minutos as câmeras chinesas havia detectado, e que com mais 5 minutos ela estava presa, revelando que o mundo está monitorado, dominado, preparado para o anticristo. Os terremotos anunciam que é o fim. A geologia revela que a terra não resiste mais. A apostasia toma conta da terra. E a igreja Assembleia de Deus vive os últimos dias. Mas nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda. Ora, você está esperando para que dia? Se não for agora, que dia? Se não for agora, vai ser que dia? É com você que Deus quer encher. É agora. Quem crê que é agora, levante a mão. Diga glória a Deus. Paulo revela que está à disposição. Paulo ensina os irmãos que é necessário ser cheio do Espírito. O terceiro motivo é porque Jesus deu exemplo. Jesus nasceu pelo Espírito Santo. A primeira mensagem de Jesus na sinagoga foi pelo Espírito Santo. Jesus foi para o deserto pelo Espírito Santo. Foi ao Getsemane pelo Espírito Santo. Aleluia. Ele ressuscitou pelo Espírito Santo. Subiu ao som dos céus pelo Espírito Santo. Sendo o Senhor, ele viveu e disse: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. E o Jesus que é Senhor disse: enchei-vos
Enchei-vos. Quem pode dar glória a Deus por isso? Terceiro fator, e eu estou terminando. Paulo percebeu e não se conformou com a história de Éfeso. Paulo tomou o segundo passo. Ele instruiu os irmãos de Éfeso sobre a necessidade de ser cheio, sobre a maneira de ser cheio. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? O primeiro passo para nós sermos cheios é voltar para o modelo bíblico. E o modelo bíblico exige que voltemos para o cenáculo. Quantos querem voltar para o cenáculo? De verdade, quantos querem voltar para o cenáculo? Cenáculo é lugar alto, diga lugar alto. Então desliga o seu celular um pouquinho. Diga para ele, agora eu não quero receber mensagem não, eu vou subir mais um pouquinho. Começa a pensar nas coisas do alto. Para de fazer selfie. Agora deixa o céu brilhar em você, sobe. Sai da terra, aleluia. Aleluia. Cenáculo é lugar de oração. Diga agora eu vou clamar a Deus. Diga Senhor, me enche, 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 me enche. Cenáculo é lugar de comunhão. Lá estava Pedro, Tiago, João. Lá estava Mateus, lá estava publicano. Não importa quem está do teu lado, se é rico ou se é pobre, se é negro ou se é branco, se é intelectual ou se é ignorante. Você está aqui e ele, você é um. O Espírito que habita em você habita nele. Agora é hora de clamarmos, dizer Senhor, manda, 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 clame. Terceiro passo, eu estou terminando. Quando Paulo não se conforma, quando Paulo ensina, então a Bíblia diz no versículo 6, glória a Deus, eu estou terminando. Impondo-lhes as mãos, oh glória a Deus, disse-lhes, glória a Deus, impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Quando você não se conforma com a frieza, e quando você é instruído pela palavra, e você fala, não quero mais essa frieza, não quero mais esse cartão de mendigância, eu quero ser cheio, eu necessito ser cheio. A terceira ação, ou o terceiro fator, é que o Espírito veio sobre os doces. E o Espírito veio sobre eles. Quem sente que Ele está descendo aqui nesta noite? O Espírito Santo vem em nós para nos regenerar, para nos selar com o selo da salvação. Mas o Espírito Santo também vem sobre nós para nos dar autoridade, para nos dar poder, para nos dar condições de vencer. Existe uma aberração dizendo que você tem que dar bom dia para o Espírito Santo. Bem-vindo, Espírito Santo. Eu falo isso sem medo de ser criticado. Não, o Espírito Santo não quer ser bem-vindo só nessa noite, não. Ele quer ser na sua vida autoridade. Aleluia. Ele está aqui nessa noite para te capacitar. Quem crê nisso, levante as suas mãos, diga glória a Deus. E é interessante quando ele vem. O Espírito Santo então começa a agir nos 12, diga nos 12. Ele não veio só para um, ele não veio só para 2, ele não veio só para 10. A Bíblia diz que eram 12. Os 12 foram cheios do Espírito Santo. É por isso que o Espírito Santo veio como um vento. Porque vento ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Mas o vento que bate no negro é o vento que bate no branco. O vento que bate no rico é o vento que bate no pobre. Isto é, ele veio sem distinção. Ele veio sem acepção. Ele veio para encher todos. Todos podem ser cheios nessa noite. Todos podem ser impactados nesta noite. Você está presente. Mas quando ele vem operando, porque ele vem revelando os mistérios. É interessante, eu vou terminar aqui, Gênesis 24, que quando Eliezer vai até Harã para buscar Rebeca, ele vai com as riquezas de Abraão, e todas as riquezas é levada.
E quando ele encontra a Rebeca, a primeira coisa que ele faz é colocar sobre os seus braços as joias de Abraão. E quando ela recebe a joia, ela sai correndo e vai até o seu irmão Labão. E quando ele fala, a Bíblia diz que Labão, ouvindo a sua voz e vendo a joia, sai correndo e vai até Eliezer da fonte e diga: entra, bendito de Deus, vamos para casa que tem palha e tem comida e já vamos lavar os seus pés, entra. Então Eliezer fala: eu não entro, eu não como, eu não bebo sem que antes eu fale a minha missão. Ele diz: então fala. E o Espírito Santo é tipificado por Eliezer e diz assim: eu venho aqui no nome de Abraão, eu vim aqui preparar e buscar uma noiva para Isaac, e já encontrei. E quando ela fala eu quero, ele abre o tesouro e começa a adornar, porque o Espírito Santo não vai adornar a noiva no dia do arrebatamento, ele veio adornar a noiva para o arrebatamento. Se ele veio aqui nessa noite, pode ter certeza, ele vai começar a dar presente para você. Quem crê que tem presente aqui nesta noite? Quem pode levantar as suas mãos e dizer glória a Deus? O Espírito opera em nós. Dentro de nós ele começa a desvendar os mistérios. Percebe que ele, a palavra de Deus diz em Tito 3:5, que não é segundo a nossa justiça, mas o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Eu estou falando do Espírito Santo já tem quase uma hora, e você percebe que o Espírito Santo está te renovando de dentro para fora, não é de fora para dentro. Não precisa de ninguém vir com a mulher de Jeroboão disfarçada, bonita, para tentar dizer que é. Aqui dentro o Espírito Santo trabalha de dentro para fora. Quem pode sentir a presença dele, diga glória a Deus. O bonito é que quando o Espírito Santo vem, ele vem trazendo revelação. Paulo diz no capítulo 2, versículo 9, que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e que não subiu ao coração dos homens, são a que Deus preparou para os que o amam. E você pergunta: como é que eu vou saber se eu nunca ouvi, se eu nunca vi, e se nunca chegou no coração? Mas Paulo diz: mas o Espírito que penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus, nos revelou. Percebe que todo culto que tem o Espírito Santo, você chega como Jacó, cansado, fugido, perseguido, mas quando você chega, você deita, o céu se abre, Jeová se coloca na ponta da escada e diz: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu vim aqui para te chamar para uma grande obra. Eu estou sentindo que o Espírito está revelando o mistério de Deus aqui nesta noite. É impressionante que quando o Espírito Santo vem sobre eles, eles falaram em línguas e eles falaram em línguas e línguas estranhas. Quem fala edifica a si. Então o Espírito Santo está preocupado primeiro com você. Quanto tempo você fala em línguas estranhas? Quanto tempo você fala línguas estranhas? E imediatamente quando falava em línguas estranhas, que se enchia, profetizava. Porque a profecia exorta, edifica e consola. Se você já está cheio, você vai edificar quem está do teu lado, profetizando e edificando. Eu estou sentindo o Espírito de Deus aqui nesta noite, operando maravilha. Se me permite, eu peço que se coloque de pé, igreja. Glória a Deus. 12. Apenas 12. Mas quando o Espírito Santo vem, oh, que coisa maravilhosa. A Bíblia diz que Paulo então ousadamente entra na sinagoga e vai disputar com os judeus. Agora Éfeso cheio do Espírito Santo, a igreja cheia do Espírito Santo, Paulo entra na sinagoga e por 3 meses vai pregar. 3 meses. O culto da sinagoga era um culto legalista. Lia o capítulo 6 de Deuteronômio, depois fazia 5 orações, depois cantava, e depois lia um dos profetas e fazia um comentário.
horário, quase sempre eles diziam: olha, o Messias vai vir, olha, quando o Messias vir, ele vai nos libertar, olha, acredita. Então Paulo vai para a sinagoga, e quando ele chega na sinagoga, cheio do Espírito Santo, ele vai pregar diferente. Ele vai dizer: o Messias já chegou, o poder de Deus já está à disposição, vocês não precisam mais viver esperando, eu vos anuncio o reino de Deus, o reino já chegou, e a glória vai tomar conta, e a sinagoga vai enchendo, e a sinagoga vai enchendo, e 3 meses eles não aguentam. Paulo, vai embora da sinagoga, não te queremos mais. Então a igreja em Éfeso, cheia do Espírito Santo, vai para a escola de um certo tirano, que alguém diz que era um filósofo, que alguém diz que era um médico amigo de Lucas, que alguém diz, mas que na verdade era um mestre de retórica em Éfeso. E ele vai para a escola do certo tirano, que lecionava das 6 às 11 da manhã, mas das 11 às 4 horas ficava vazia por causa do calor, e era hora dos gregos dormirem. Então Paulo vai pegar esse horário de 11 da manhã, calor, até as 4 da tarde para pregar, mas ele estava cheio do Espírito Santo. Os irmãos estavam cheios do Espírito Santo. E quem diz que Éfeso dormia, e quem diz que os efésios conseguiam dormir? Todo mundo: não vai dormir hoje? Não vou dormir não. Para onde você vai? Eu vou lá para a escola do tirano. O que você vai fazer lá? O tirano está dormindo. Não é o tirano não, é um baixinho que chegou aí, meio torto, nariz quebrado, carequinha, e mais uns 12 que está com ele aí. Ele está ensinando umas coisas bonitas lá, e quando ele ensina a cura, e quando ele ensina a batismo, e quando ele ensina a poder, e quando ele ensina a glória, a Bíblia diz que então toda Éfeso, 200.000 a 300.000 pessoas começaram a florar. E todo mundo não queria mais ir para a casa de Diana dos Efésios. Ninguém mais queria ver os pilares de mármore. Ninguém mais queria ver as fotos de Diana. Todos queriam ir para a escola de um certo tirano, porque a igreja de Éfeso estava tomada e impactada pelo Espírito Santo de Deus. Escuta, deixa eu te dizer nesta noite, eu sou pastor de igreja por misericórdia do Senhor, e não posso revogar esta função. A coisa mais linda de uma igreja não é a belezura da sua arquitetura, não é a oratória dos seus pregadores, não é a mídia que se propaga. O que faz o povo largar o cinema, o que faz o povo largar as drogas, o que faz o povo largar o carnaval e vir para a igreja, é quando o Espírito Santo toma. Quando ele toma a igreja, todos querem ver, porque o que desce aqui não desce na Academia Brasileira de Letra, o que ele traz para cá não tem no Palácio do Planalto, é só aqui que ele derrama. Escuta, deixa eu terminar do jeito que Deus me orienta. O Espírito Santo derrama, e todos que vêm agora, vêm comprar nicho de Diana, que era uma forma de expulsar mal, de expulsar demônios e etc. Então os filhos de Seva, que eram judeus, que ganhavam dinheiro, quando percebem que Deus está operando, eles começam também a expulsar demônio, e diz: eu vos conjuro pelo Jesus que Paulo prega, que saia deste. O demônio fala: eu conheço Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vocês eu não respeito não. Tirava a roupa deles, batiam, e eles saíam correndo. Mas quando chegava perto de Paulo, dizia como os de Filipe: estes homens são servos do Deus Altíssimo, estão cheios. Pegue na mão do irmão que está do teu lado, segura forte. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O Espírito Santo começou a impactar Éfeso, e a glória de Deus foi derramando em Éfeso, e partiu para Hierápolis, e partiu para Colosso, e partiu para Laodiceia, e partiu para Esmirna, e partiu para Tiatira. E a glória não apagava. E era 1 ano o fogo pegando, e era 2 anos o fogo pegando, e era 3 anos o fogo pegando, e há 2018 anos o fogo passou e está pegando, e não vai apagar. Não vai apagar, não vai apagar, não vai apagar.
não vai apagar. Eu creio que você não vai apagar o fogo. Eu creio que você não vai deixar o Espírito Santo apagar na tua vida. Escuta, é interessante que quando o Espírito Santo veio em Atos, ali tinha um Pedro amedrontado, um Pedro que traiu, um Pedro que fugiu, um Pedro que não podia mais nada. Mas quando o Espírito Santo veio e encheu Pedro, a glória de Deus desceu em Jerusalém. Todos foram batizados com o Espírito Santo e começaram a falar línguas estranhas. Então fariseus estavam lá. Segundo alguns havia 12 milhões de pessoas, outros dizem quase 5 milhões. Todo mundo daquela época estava lá. Judeus helenizados, judeus que eram na verdade conservadores. E quem sabe os escribas, que eram mestres da lei, começou a perguntar: o que é isso? Os saduceus disseram: o que é isso? Os saduceus era a classe elitizada da época. Foi buscar nos seus escritos, mas saduceu não cria nos espíritos. E começa a dizer: você entende, Anás, o que eles estão falando? Anás fala para Caifás: eu não entendo nada do que eles estão falando, não consigo entender. Então chama os fariseus. Os fariseus chegam, eles eram santos e piedosos. Diz: vocês são mais crentes do que nós. Do que está acontecendo com eles? Que eles são galileus e estão falando essas línguas tão bonitas. Eles não estudaram. Se não, vamos chamar, quem sabe, Gamaliel, que é da escola de Eliel, que é filho de Gamaliel, que é neto de Gamaliel, que é filho de Gamaliel, neto Gamaliel, que é neto de Eliel. Vamos ver o que ele fala. Então chega para Gamaliel. Gamaliel diz: isso aí eu não entendo não, eu não entendo não. Então quem sabe, chama os da escola de chamar. Ele diz: chama, explica para nós o que é isso. Nós também não entendemos isso não. Então chama os essênios. Nós também não entendemos isso não. Então chama os zelotes. Nós também não entendemos. E quem vai nos explicar? Aí o Espírito Santo fala para Pedro: é você. Você não entendeu. O Espírito Santo fala para Pedro: é você. Aí ele olha e diz: eu não, eu traí o mestre, eu fugi do mestre. Disse: você traiu, mas você está cheio. E a Bíblia diz que Pedro, levantando com os 12, faz sinal com a mão e diz assim: doutores, por favor, fariseus, por favor, vocês querem saber? Quero, vem cá que eu vou ensinar para vocês. Vem cá que eu vou explicar para vocês. Chama Lula para pregar, ele não sabe falar. Chama Fernando Henrique Cardoso para falar do Espírito Santo, ele não sabe falar. Chama o mais sábio do Brasil, ele não sabe falar. Mas pega um crente cortando cana, cheio do Espírito Santo, bota ele aqui e ele vai falar. Oh, pega na mão do irmão que está do teu lado, segura. Diga: é você que o Espírito Santo vai usar nessa última hora. É você que Deus vai pegar nessa noite e vai dizer: é você que eu vou usar, é você que eu vou encher. É você, é você, é você, é você, é você. Deixa eu falar. Olha para mim. Para alguém isso aqui é o preço que ele pagou para chegar a pregar aqui. Pastor Sebastião na retaguarda, pastor José Antônio e os demais pastores. Ele pode dizer: eu estudei, eu fiz seminário. Eu não fiz seminário. Ele pode dizer: eu paguei o preço. Eu não paguei o preço. A minha mãe partiu, eu tinha 10 anos de idade. Eu não estou aqui porque tenho um currículo. Meu pai não era pastor, ele era porteiro. Eu era lá da última congregação na época do campo de Jaciara. Mas o dia que eu aceitei Jesus, numa quarta-feira, 2 de outubro de 1996, com aproximadamente uns 10 crentes na congregação, aquele pastor disse: a igreja, Deus manda dizer que está levantando um pregador aqui agora. Eu não sabia nada de fé, eu não conhecia a Bíblia, eu não conhecia nada. E alguém chegou falando: você vai ser um pregador. Mas como eu vou ser um pregador? Aleluia, aleluia,
Então comecei a aceitar Jesus e fui pregar na mocidade, nos cultos de jovem. E um determinado dia o presbítero irmão José Eustáquio hoje disse assim: você vai pregar no culto de mocidade sábado, você tem 15 minutos para falar. E eu estudei a Bíblia. E na quinta-feira ele falou que eu ia pregar no culto de jovem, uma outra congregação. E eu estudei a Bíblia para pregar. E me lembro quando estudei a Bíblia, disse: eu vou pregar. Então na sexta-feira, depois do culto de ensino, eu fui para casa. E para casa eu comecei a orar. E fui orando, e fui orando. E percebi que quando já dava umas 10h30, umas 9h30 da noite, 10h30 da noite, isto é, a casa era bem baixinha, estralou uma telha. Me deu medo, me arrepiei. E eu me lembro que eu estava orando pela irmã Ercília, estava orando pela irmã Iria e pela irmã Rosária. E naquele momento o Espírito Santo disse no meu coração: essas têm crédito comigo. E quando ele disse isso no meu coração, eu me arrepiei e pensei em parar quando houve um estralo, mas não perseverei. E de repente eu fui batizado com o Espírito Santo. Comecei a falar línguas estranhas sozinho, porque meu pai já tinha morrido, meus irmãos já tinham todos saído de casa, só tinha um irmão que era epilético e eu estava lá, só eu. E comecei a falar línguas estranhas. Irmã Glória morava ao lado, veio correndo para ver e já gritou para o pastor Cinerone: olha, Jesus batizou Samuel com o Espírito Santo lá na casa dele. Oh, glória! No sábado eu fui pregar no culto de jovem, Placa Santo Antônio. E o pastor e o líder falou: você tem 15 minutos. Quando eu peguei o microfone para pregar, eu já falei línguas estranhas. A mocidade foi tomada pelo poder de Deus. E quando deu 10 minutos, o líder falou: pode pregar, pode pregar, pode pregar. E eu nunca mais parei de pregar. Nunca mais parei de falar línguas estranhas. E eu não quero saber se você é engomado, se você é Dom Juan, se você é o que é. Eu estou aqui porque o Espírito me trouxe aqui. Eu estou aqui porque Jesus me colocou aqui. Eu estou aqui para dizer para você que aqui não é panelinha coisa alguma. Aqui quem manda é o Senhor dos Exércitos. Segura nas mãos, segura nas mãos. Eu estou sentindo uma glória grande descendo sobre esse ambiente. Aleluia. Diga para alguém que está do teu lado: hoje Deus vai te impactar. Ele vai impactar a tua chamada. Sacode ele e diga: a partir de agora a tua chamada vai ser impactada. Nunca mais você vai ser o mesmo. O Espírito Santo vai te pegar, vai te tomar. Vai, 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 vai. Estou sentindo uma glória grande da parte de Deus. E vou profetizar que não vai faltar profeta na Assembleia de Deus, pastor Luaran. Não vai faltar autoridade para curar. Não vai faltar fogo no altar. Não vai faltar pastores cheios da unção. Não vai faltar pregadores cheios do poder de Deus. A Assembleia de Deus não vai ser tomada por carnudo. Se tiver carnudo, vai pegar fogo nesta noite, porque a glória de Deus está derramada sobre esse ambiente. Quem crê que há uma glória grande para ser derramada aqui agora, fecha os teus olhos comigo. O Espírito Santo veio sobre Éfeso. Glória a Deus. Ninguém mais queria ir para outro lugar. Todos queriam ir para a igreja em Éfeso. Ninguém mais queria ir para outro lugar. Todos queriam estar no culto. Eles queriam imitar Paulo. Eles não podiam tocar em Paulo. Passava o lenço e passava, era curado. Glória, 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 glória a Jesus, glória a Jesus,
Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Bem alto as suas mãos. Isso aqui não é aeróbica espiritual. Segura uma nas outras. Diga para quem está do teu lado: você não será uma geração apagada. Olha para ele e diga: Satanás, o mundo e a carne não vai te derrubar. Diga: Deus te escolheu para nessa última hora fazer a diferença. Diga: eu recebi de Deus algo nesta noite, e com autoridade, diga: com autoridade do nome do Senhor Jesus, eu vou ministrar sobre a tua vida a autoridade. E a partir de agora, eu e você não perderemos essa autoridade. Você vai entrar na tua casa com autoridade, vai pegar o ônibus com autoridade, vai deitar com autoridade. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.